O sangue de Cristo realizou a redenção. Ele morreu por nossos pecados, a fim de eliminar os pecados de muitos. Senhor Jesus, amém, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados, para eliminar todo o nosso pecado. Ó Senhor Jesus, a morte de Cristo não foi meramente a morte de um mártir, como alguns pensam, mas uma morte substitutiva. O justo pelos injustos. Senhor Jesus, Ele morreu em nosso lugar. Senhor Jesus, diga para o seu irmão: Cristo morreu em meu lugar. Senhor Jesus, para Deus nos justificar. Senhor Jesus. Amém. Vai. Ele morreu em nosso lugar, para Deus nos justificar. Cristo morreu em nosso lugar, para Cristo nos justificar. Ele morreu em nosso lugar, para Deus nos justificar. Ele morreu em nosso lugar, para Deus nos justificar. Ele morreu em nosso lugar, para Deus nos justificar. Amém. Porém, a morte de Cristo tem um objetivo. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Mas não é pequeno. Sim. É maior. Sim. De nos conduzir a Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Agora faça a menção nessa daí, ó. Faça a o finalzinho, porém, ali, ó. Porém. Aqui, ó. Cristo. Certo. Amém. Sim. Amém. Verdade. Porém, a morte de Cristo tem um objetivo maior, irmãos: conduzir-nos a Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. A morte de Cristo tem um objetivo maior: conduzir-nos a Deus. Ó Senhor Jesus. Antes nós não tínhamos acesso a Deus. Precisava ser feito algo para que a nossa pessoa pudesse se achegar ao Senhor. Senhor Jesus. E só podia ser feito uma coisa: era um sacrifício de um justo. Senhor Jesus. Aí Jesus, Ele estava lá com Deus, nós estávamos aqui precisando desse sacrifício. Aí o Senhor, Ele disse: eu vou. Amém. Eu vou morrer por você. Sim. Senhor Jesus. Amém. Eu vou morrer pela igreja. Sim. Ó Senhor Jesus. Fala para o irmão, Cristo morreu por você. Amém. Cristo morreu por mim. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Esse objetivo de Deus, irmãos, esse objetivo de morte e ressurreição, nos deixou acessível novamente a Deus. Senhor Jesus, deixou você acessível a Deus. Deus não podia nem lhe ver. Senhor Jesus, mas na pessoa de Cristo, ó Senhor Jesus, eu e você podemos nos achegar a Deus. Agora em quem? Em Cristo. Toda vez que invocamos o nome do Senhor, Deus nos aceita. Amém. Em Cristo. Senhor Jesus. Em nossa capacidade humana, jamais. Mas em Cristo, sim. Podemos nos achegar a Deus. Amém. Senhor Jesus. Ponto 2. Jesus disse: Eu vou. eu vou. Irmãos, Jesus falou por você e por mim: eu vou. Eu vou. Você não está alegre essa noite, não? Eu quero saber se vocês são Fabiano, está alegre, porque eles continuam sentados. Vocês estão alegres? Jesus disse por vocês: eu vou. Ó Senhor Jesus. Vocês têm noção do que é isso, irmão? Vocês têm noção do que é isso? O Senhor falou: eu vou. Senhor Jesus. Amém. Quem é você? Quem sou eu? Pecador. Senhor Jesus, totalmente sem norte,
não tínhamos Deus. Aí Jesus diz: eu vou por você. Amém. Eu vou morrer por você. Senhor Jesus, para que você tenha um acesso restaurado a Deus. Ele disse: eu vou. E o que significou? Que ele iria morrer na cruz. Porém, ele disse que voltaria. A ressurreição. Referindo-se à ressurreição. Essa obra, ela foi completa. Senhor Jesus, ela foi completa. Ele morreu e ressuscitou. Amém. Para nos conduzir a um lugar em que ele já está. Sim. Qual é o lugar que ele está preparando para nós? Qual é o lugar que ele está preparando para você, irmão? Fala para o seu irmão aí qual é o lugar. Diga assim: irmão, é Deus. Ó Senhor Jesus, é Deus. O lugar é Deus. O lugar é Deus. O lugar é Deus. O lugar é Deus. Para onde você quer ir? Eu quero ir para Deus. Amém. Senhor Jesus, sua morte e ressurreição visam nos levar ao Pai. Ó Senhor Jesus. Amém. O primeiro hino que vamos desfrutar é Sangue e Cruz. A primeira estrofe diz: peço perdão por ter vivido para mim. Meu coração andou distante de ti. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. O pré-coro diz: teu amor me salvou. Sim. Resgatou-me. Oh, resgatou. O meu ser. O meu ser. Teu amor enviou Cristo a mim, pecador. pecador. Senhor Senhor Jesus. Jesus. Por ter vivido pra mim, meu coração andou distante de ti. Sei que a aflição, tristeza e dores causei, mas salvação por tua morte ganhei. Não há nenhum sequer que entenda, que busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum sequer que entenda, que busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Teu amor me salvou, resgatou o meu ser. Teu amor enviou Cristo a mim, pecador.
hoje sei que pela fé sou justo em ti, pois justo és. Pecados meus levaste em teu precioso amor de sangue e cruz. Por ter vivido pra mim, meu coração ando distante de ti. Sei que a aflição, tristeza e dores causei, mas salvação por tua morte ganhei. Não há nenhum sequer que entenda, que busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum sequer que entenda, que busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Teu amor me salvou, resgatou o meu ser. Teu amor enviou Cristo a mim, pecador. Perdoa-me se esqueci o teu perdão que deste a mim. Pecados meus levaste em teu precioso amor de sangue e cruz. E hoje sei que pela fé sou justo em ti, pois justo és. Pecados meus levaste em teu precioso amor de sangue e cruz. Amém, ó Senhor Jesus. Amém, vamos fazer um grito de guerra, amém? Amém. Os irmãos estão livres para vir aqui para frente, pode vir. Senhor Jesus, vamos, amém, bora? Ritmo. Vai. É guerra. Guerra. É guerra. É guerra. Palavra profética. Profética. É guerra. É guerra. É guerra. É guerra. Palavra
Palavra profética. Escolheu o Pai ao Filho Escolheu o Pai ao Filho para rei ser em Sião. para ser rei em Sião. Por ciúme, por inveja, Por ciúme, por inveja, Lúcifer fez rebelião. Lúcifer fez rebelião. Hoje no final dos tempos, Hoje no final do tempo, prometeu o Pai ao Filho concebeu o Pai ao Filho, toda a terra por herança. toda a terra por herança, Subjugar o inimigo. subjugar o inimigo. Nessa guerra eis a igreja, Nessa guerra eis a igreja, com soldados missionários, com soldados missionários, que pregando o evangelho e pregando o evangelho, vão ser logo arrebatados vão ser logo arrebatados ante as hostes do inimigo. ante as hostes do inimigo. A palavra é armamento, A palavra é armamento, um instituto artilharia, o instituto artilharia, cavalaria expor livro. cavalaria expor livro. Oh, Senhor Jesus, amém. Ó, Senhor Jesus, amém. Defensores da palavra que da boca de Deus E vem. defensores da palavra que da boca de Deus vem. Nós oramos sempre em guarda por seu porta-voz, amém. Nós oramos sempre em guarda contra vós, amém. Atenção, inimigo não descansa nem tem dó. Atenção, o inimigo não descansa nem tem dó. O leão está rugindo bem ao nosso derredor. O leão está rugindo bem ao nosso derredor. O Espírito nos enchamos sempre tendo vigilância. O Espírito nos enchendo sempre tendo vigilância. Senhor, nós aguardamos cheios de perseverança. Senhor, nos aguardando cheios de perseverança. Para a porta ser aberta, a palavra nós oramos. Para a porta ser aberta, a palavra nós oramos. É o reino nossa meta e avante, jovem santo. É o reino nossa meta e avante, jovem santo. O Senhor vai com a gente. E o Senhor vai com a gente. Descansar, trabalhar. E não descansar, trabalhar. E com essa costa quente. E com essa costa quente. Se atreve a me parar. Quem se atreva a nos E o parar? Senhor vai com a gente. E o Senhor vai com a gente. Descansar, trabalhar. Não descansar, trabalhar. Com essa costa quente. E com essa costa quente. Se atreve a nos parar. Quem se atreva a nos parar? Quem se atreve a nos parar? Quem se atreva a nos parar? Quem se atreve a nos parar? Quem se atreva a nos parar? Quem se atreva a nos parar? Quem se atreve a nos parar? Quem se atreva a nos parar? Então invoca. A palavra da vida, a comunhão da vida e as pedras vivas para a edificação. Palavra da vida, a comunhão da vida e as pedras vivas para a edificação. A palavra da vida, a comunhão da vida e as pedras vivas para a edificação. A palavra da vida, a comunhão da vida e as pedras vivas para a edificação. Hoje se inicia uma série que é nova. Hoje se inicia uma série que é nova. A palavra da vida é uma viva pessoa. A palavra da vida é uma viva pessoa. Deus quer reinar em vida no mundo que criou. Deus quer reinar em vida no mundo que criou. Mas Lúcifer um dia a tudo arruinou. Mas no primeiro dia a tudo arruinou. Porém Deus não desistiu. Porém Deus não desistiu. O Eterno designou. Do Eterno designou. Na terra dará ao homem em vida seu domínio. Na terra dá ao homem em vida seu domínio. O Todo-Poderoso, muitíssimo capaz. O Todo-Poderoso, muitíssimo capaz. Por uma só palavra a sua obra faz. Por uma só palavra a sua obra faz. Deus finalmente um dia o mundo restaurou. Deus finalmente um dia o mundo restaurou. E seu governo um dia ao mundo aliou. E seu governo em dia ao mundo Mas confiou. veio o diabo Mas veio o diabo e ao homem a enganou. e ao homem enganou. Entrando o pecador, Entrando o pecador, a morte imperou. a morte imperou. Do poder da morte, se no pecado está. O
poder da morte, sim, no pecado está. Dele fico longe se a vida em mim reinar. Dele fico longe se a vida em mim reinar. Se o tu desejar, Se o tu desejar, há uma solução. há uma solução. Receba a vida eterna, é tua salvação. Receba a vida eterna, é tua salvação. Se o tu desejar, Se o tu desejar, há uma solução. há uma solução. Receba a vida eterna, é tua salvação. Receba a vida eterna, é tua salvação. É tua salvação. É tua salvação, 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 é tua salvação. Então invoca. Ó, Senhor Jesus, amém, aleluia. Continua no ritmo, amém? Em 2020 nos foi revelador. Em 2020 nos foi revelador. Os adolescentes como gata de orvalho. Como gota de orvalho. Soldados que não servem por obrigação. Ouvir o chamamento, tomar a decisão. Ouvir o chamamento, tomar a decisão. Salmo 110 fez arder o coração. Salmo 110 fez arder o coração. Cristo convocou pra servir o batalhão. Cristo convocou pra servir no batalhão. Já foi revelado que o Senhor conta comigo. Já foi revelado que o Senhor conta comigo. Servo por amor, vou servir como um amigo. Servo por amor, vou servir como um amigo. Cumprir a profecia, sei que tem uma missão. Cumprir a profecia, sei que tem uma missão. Vem ver pães e peixes com a imersão na mão. Vem ver pães e peixes com a imersão na mão. Praticando a palavra com encargo pela obra. Praticando a palavra com encargo pela obra. Realidade e visão, vai trazer o Senhor de volta. Realidade e visão de trazer o Senhor de volta. Em Jerusalém rejeitaram o Senhor. Em Jerusalém rejeitaram o Senhor. Mas quem é de Betânia o abraça com amor. Mas quem é de Betânia o abraça com amor. Como Maria quero me desperdiçar. Como Maria quero me desperdiçar. O meu bem mais valioso ao Senhor vou entregar. O meu bem mais valioso ao Senhor vou entregar. Uma coisa em comum tinha um cego e um leproso. Uma coisa em comum tinha um cego e um leproso. Sua capa predileta era o todo poderoso. Prata predileta era o todo poderoso. Como foi profetizador. Como foi profetizador. Um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. Fui de inimigo para amigo de Deus. Fui de inimigo pra amigo de Deus. Fui de inimigo para amigo de Deus. Fui de inimigo pra amigo de Deus. Para amigo de Deus. Para amigo de Deus. Para amigo de Deus. Para amigo. Então e volta. Senhor. Para amigo de Deus. Amém, aleluia. Amém. Senhor Jesus. O próximo hino que vamos desfrutar é assim. Eu ouço falar que mexe com minha estrutura, que me liberta, me salva e me traz a cura. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esse falar também nos põe no caminho certo e nos dá direção e faz seguir de perto com toda a convicção o que Deus quer na terra. Amém, Senhor Jesus. Na imersão falou que o Senhor ele morreu na cruz por cada um de nós. E Ele morreu com a função maior, que foi nos levar ao Pai. Senhor Jesus, Ele nos colocou no caminho certo. Ele nos deu a direção. Ó Senhor Jesus, amém.
vocês duas. Ouso falar que mexe com minha estrutura, que me liberta, que me salva, que me traz a cura. Ou falar que vem direto do coração de Deus, é como um tiro certo e vai trazer os seus para o seu reino e glória. Eu ouso falar que faz arder meu coração, que move os meus pés e quebra toda a tradição. Põe-me no caminho certo e dá a direção, me faz seguir de perto com toda a convicção. O que Deus quer na terra, e eu mergulho nesse rio da graça. Estou imerso na sua palavra, ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. É falar de Deus na terra através dos profetas que Ele usa em cada. Se a mente está cética, hermética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue a palavra e derrube seus conceitos. A palavra, se entregue a palavra. E eu mergulho nesse rio da graça, estou imerso na sua palavra, ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. Posso falar que mexe com minha estrutura, que me liberta, que me salva, que me traz a cura. Falar que vem direto do Coração de Deus, que é como um tiro certo e vai trazer os seus para o seu reino e glória. Eu ouço falar que faz arder meu coração, que move os meus pés e quebra toda a tradição. Põe-me no caminho certo e dá a direção, me faz seguir de perto com toda a convicção. O que Deus quer na terra, e eu mergulho nesse rio da graça. Estou imerso na sua palavra, ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. A palavra profética é falar de Deus na terra, através dos profetas que Ele usa em cada. Se a mente está cética, hermética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue a palavra e derrube seus conceitos. Se entregue a palavra, se entregue a palavra. E eu mergulho nesse rio da graça. Estou imerso na sua palavra, ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado.
palavra profética é o falar de Deus na terra. Através dos profetas. Se sua mente está cética, hermética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Ó Senhor Jesus. Mergulhe sem medo, irmãos. Mergulhe sem medo. Fala para o irmão que está do lado de você, diga, irmão, mergulhe sem medo. Amém, Senhor Jesus, amém. Vamos para a leitura bíblica. Atos 10, 36, do 44 ao 48, amém? Atos 10, 36, 44 ao 48. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisação, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam um Espírito? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa noite, Senhor, nós somos gratos a Ti, que o Senhor nos ajuntou aqui mais uma vez para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, receber, Senhor, a Tua direção. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, fala, Senhor, para nós essa noite, assim como o Senhor tem falado constantemente. Dispensa, Senhor, a Tua palavra, essa palavra profética, Senhor, que nos encoraja, que mexe, Senhor, com a nossa estrutura, que nos tira, Senhor, do nosso comodismo. Ó Senhor, nos leva, Senhor, a buscar salvar as pessoas. Ó Senhor Jesus, essa noite, Senhor, nos dá um coração aberto para receber o Teu falar, Senhor, de maneira simples, Senhor, humilde. Queremos, Senhor, estar, Senhor, como pobres de espírito. Ó Senhor Jesus, abatidos, Senhor, e contritos, Senhor, para valorizar a Tua palavra. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Essa semana, irmãos, nós vamos desfrutar da mensagem, a segunda mensagem, né, desse livro. Quem tem ouvidos ouça, lições de Sardes em Apocalipse. Semana passada nós desfrutamos da primeira e hoje desfrutaremos da segunda mensagem. E assim como o Senhor já tem falado constantemente para nós, eu creio que nesse livro está muito claro que a obra de Deus é feita por meio da sua palavra. O Senhor tem insistido, né, nesse ponto conosco, que Deus ele tem uma obra grandiosa para realizar nessa terra. E para essa obra Ele conta com cada um de nós. Mas o mais interessante é que mesmo contando conosco, o Senhor quer que essa obra seja realizada por meio da sua palavra. Então, isso é o que precisa estar claro para nós. Quem realiza a obra de Deus é a palavra de Deus. Amém. Fala aí para o irmão do seu lado, né? Diga assim, irmão, quem realiza a obra é a palavra. É muito importante nós termos clareza disso, irmãos, para nós sabermos que direção tomar nessa terra. Porque é que o Senhor Jesus foi alguém extraordinário, que viveu aqui de maneira diferente e cumpriu todos os requisitos que Deus fez ao homem. Porque ele vivia apenas para cumprir a palavra de Deus. Então,
A nossa vida cristã, ela precisa ser baseada na palavra. Não é interpretar a palavra de Deus, não é criar maneiras de praticar o que Deus ensina, mas irmão, ser obediente à palavra de Deus. O Senhor Jesus, de acordo com a Bíblia, ele não tinha uma aparência física, né, muito interessante. A Bíblia relata que a sua face, né, era como raiz de uma terra seca. Então era alguém que não tinha uma boa fisionomia e, consequentemente, não conseguia atrair as pessoas pela sua beleza física. Mas em todos os registros bíblicos, irmãos, por onde o Senhor passava, ele arrastava as multidões. As multidões o seguiam, sabe por quê? Pela palavra que ele falava. E o próprio Senhor, ele enfatizava que o que ele falava não era dele mesmo. O que ele falava era a palavra de Deus. Então Deus, ele tem insistido conosco nesse ponto. Quem faz a obra é a palavra. Se não for a palavra, irmãos, não tem sentido nós estarmos reunindo. Seremos mais um grupo de pessoas amontoados, né, que daqui a pouco começava a surgir os problemas, as confusões, as desavenças, e cada um ia para o seu lugar, viver a sua vida, como toda organização humana acontece. Mas o que nos sustenta é a palavra. O que nos sustenta é o poder da palavra de Deus. Veja que coisa interessante, a palavra de Deus, ela tem poder. E nós conseguimos ver isso em vários relatos bíblicos. Essa semana no livro, nós vimos aqui em João capítulo 21. Se os irmãos puderem abrir também a Bíblia e acompanhar aqui a projeção, João capítulo 21, a partir do versículo 1, ele diz assim. Eu acho que todos conhecem nessa passagem bíblica. Aqui onde Jesus apareceu para os discípulos e eles estavam pescando. João capítulo 21, versículo 1. Vou esperar projetar aqui para a gente acompanhar junto e desfrutar desses versículos. Amém. Vamos ler juntos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Irmãos, veja que ponto importante. Nós encorajamos, né, sempre os irmãos a estarmos juntos. É bom ou não é estarmos juntos? É maravilhoso. Nós somos comparados, irmãos, a ovelhas. E ovelhas, né, ela tem essa característica de andar juntas. Então nós, como filhos de Deus, como rebanho de Deus, nós precisamos estar juntos. Mas nós também precisamos atentar que não é simplesmente estar junto de qualquer maneira. Eles aqui, né, a Bíblia registra que eles estavam juntos. Mas olha aqui o que mostra o versículo 3. Vamos ler o 3, do capítulo 21. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Eles estavam juntos, estavam ali reunidos. Após a morte do Senhor, tanta coisa o Senhor já havia falado para aqueles discípulos. Tanta coisa havia ensinado quando andou com eles. Mostrou ali para eles que nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor falava a palavra que saía da boca de Deus. Mas mesmo estando ali juntos, quando o Senhor se tornou ausente, a primeira coisa que eles fizeram, Pedro ali estimulou os outros a quê? A pescar. Ou seja, a buscar as coisas aqui dessa terra. Isso, irmão, serve como uma advertência para nós. Sabe, nós precisamos estar juntos. Mas para que é que nós nos juntamos? Sabe, se o nosso ajuntamento for simplesmente para conversar, né, coisas seculares, eu não sei o que eles estavam conversando, né? Talvez alguns começaram a pensar, rapaz, eu deixei meus filhos, minha esposa está lá, não sei o que é que vai ser de mim agora, o que é que a gente vai fazer, o Senhor já não está mais aqui, quem é que vai nos alimentar, e agora para onde nós vamos? E talvez um, né, puxou uma conversa e o outro alimentou, a ponto de Pedro tomar a decisão, não, né, basta, eu agora vou pescar. Essa frase aqui, vou pescar, soa como assim, né, agora eu vou cuidar das minhas coisas.
Agora eu vou fazer, né, o que eu preciso para me manter aqui nessa terra. Então, o ideal, irmãos, eu tenho certeza que o que o Senhor quer de nós é que ao estarmos juntos, nós possamos também viver, tendo como base e direção da nossa vida, essa palavra profética. Nós não temos tempo para explanar, mas quantas coisas o Senhor falou para aqueles discípulos. Falou para eles, né, ali em Mateus, que as aves dos céus, os lírios do campo, o Senhor, irmãos, cuida de tudo. Mas aqui na primeira oportunidade, mesmo estando juntos, e provavelmente por não estarem desfrutando dessa palavra de direção que o Senhor havia dito, a atitude deles foi de buscar o seu sustento. E os outros disseram, né, nós também vamos contigo. Então, por um lado, nós podemos criar esse ambiente onde nós podemos estar junto com os irmãos e sendo influenciado de maneira negativa a viver mais preocupado com nossas coisas do que com as coisas do Senhor. Ou também ser aqueles irmãos que até mesmo liderando esse grupo, nós podemos estar influenciando a buscar mais as coisas aqui dessa terra. Sabe, é uma questão muito complexa, porque isso é algo que já está dentro de nós, está na nossa natureza humana. O que não falta da nossa parte, né, são bordões com relação às coisas dessa terra. Mas infelizmente, né, no fundo, todos nós ainda nos preocupamos e nos preocupamos muito com as coisas dessa terra. Mas tem uma coisa, irmãos, que nos salva. Não é simplesmente a palavra, não é simplesmente a Bíblia, mas é a palavra profética. É a palavra de direção. É a palavra, irmãos, que dá equilíbrio para a nossa vida. E até porque quando nós nos deparamos com essas situações, nós vemos, irmãos, que se nós não tivermos como base essa palavra, nada na nossa vida funciona. Por mais que busquemos, por mais que nos desdobremos em 2, 3, 4, as coisas na nossa vida só acontecem de maneira normal se nós obedecermos a palavra de Deus. Você pode até pensar, mas fulano não é crente e está bem demais. Eu digo a você, só quem sabe da vida é quem está vivendo a sua vida. Você não sabe da vida de fulano, né? A vida de fulano pode ser maravilhosa. E por outro lado, irmãos, Deus, Ele cuida, Ele disciplina aos seus filhos. Não é normal aqui eu querer disciplinar, né? Por exemplo, as meninas de Josi. Josi é a mãe, ela é quem disciplina. É normal eu disciplinar meus filhos. Então, da mesma maneira, hoje, nós como filhos de Deus, não olhe para as pessoas do mundo, irmãos, e exija de Deus uma disciplina para eles. Embora, né, seja triste falar isso, mas Deus, Ele tem seus filhos. E o inimigo, ele tem os filhos da perdição. Então, nós como filhos de Deus, as coisas na nossa vida, irmãos, não acontecem de qualquer maneira. Tudo na nossa vida, Deus está no controle. Amém? O versículo 4, ainda do capítulo 21, diz, eu li o 3, né? Aqui no final diz assim, do 3. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Vocês percebem aqui? Eram pescadores experientes, profissionais, viviam, antes de seguir o Senhor, viviam da pesca. Mas após serem ali chamados pelo Senhor, terem aceitado esse chamamento, passado a viver para o Senhor, eles tentaram retornar, irmãos, à sua profissão anterior, mas naquela noite nada apanharam. Será que muitas vezes não é assim na nossa vida? A gente se sente capaz, não, isso aqui eu domino, isso aqui é o que eu sei fazer, isso aqui, dirigir é a minha área, hein, Assis? Irmãos, mas uma vez que nós cremos no Senhor, toda a nossa vida, ela é governada por Deus. E se nós formos aqueles que somos fiéis à palavra de Deus, irmãos, Deus vai governar e vai governar muito bem. Mas se nós formos aqueles, irmãos, que não aceitam o governo de Deus na nossa vida, aí pode ter certeza, a nossa vida vai ser uma vida desgovernada. O versículo 4 diz assim: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. A Bíblia mostra que nós hoje vivemos em trevas. Estamos vivendo no período de trevas.
E o sol nascente da justiça, que é o Senhor, irmãos, ele está chegando, amém? Aqui mostra que os discípulos, eles estavam pescando à noite. Só que pela manhã, Jesus chega com o suprimento que eles não conseguiram adquirir ali durante a noite. Fazendo uma analogia, irmãos, quando nós buscamos as nossas coisas, sem ter como base a palavra de Deus, nós estamos vivendo em trevas. Viver uma vida, irmãos, aqui nessa terra, sem ter como base a palavra de Deus, a palavra profética, é viver em trevas. E o que acontece é o que aconteceu com esses discípulos. Nós buscamos, nós nos esforçamos e muitas vezes não conseguimos ter uma vida cristã normal, uma vida cristã saudável, uma vida cristã onde nós participamos das reuniões cheios de alegria, onde o Senhor fala para nós e nós nos enchemos de alegria com a sua palavra. Viver uma vida em trevas, irmãos, é a pior coisa que tem para um cristão. Imagina aí o desânimo desses pescadores. Saíram, passaram a noite todinha se desgastando ali, irmãos, e nem uma piaba eles pegaram para se alimentar. Irmãos, não é para entrar em desespero. Não é para pegar uma depressão. Irmãos, isso aqui é para enlouquecer. Só quem passa por esse tipo de situação é que sabe como é, né? Você buscar o alimento e muitas vezes, irmãos, não conseguir. Mas graças ao Senhor, irmãos, porque Deus tem a solução. Amém? Diga aí para o irmão do seu lado, o Senhor tem a solução para você. E você percebe que o Senhor faz questão de perguntar. Você acha que o Senhor não sabia? Que eles não tinham pescado nada? Sabia. É tanto que o peixe já estava assado na praia. Mas o Senhor faz questão de perguntar, sabe para quê, irmãos? Para ver se a luz, ela brilha na nossa mente, na nossa consciência, no nosso espírito. Tens aí alguma coisa de comer? É como se o Senhor dissesse, tá aí, o que foi que vocês fizeram da sua vida? Olha aí, vocês passaram a noite e vocês não pescaram nada. Vocês têm consciência de que vocês não podem mais viver longe e independente de mim? O versículo 6 diz assim, então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Irmãos, olha aqui o poder da palavra de Deus. Agora você me diga aí, aqueles pescadores ali, todos naquele barco, passaram a noite todinha. Você acha que eles não lançaram essa rede do lado direito, não? Irmão, lançaram do direito, do esquerdo, na frente, atrás, rodearam, voltaram, de lado, de banda, de todo jeito, irmãos, com certeza. Eles não passaram a noite dormindo, não. Passaram a noite tentando pescar alguma coisa. Aqui, irmãos, é onde está o poder da palavra de Deus. Eles já haviam, às vezes a gente quando ouve aqui, né, lance à direita, dá a sensação de que o lugar onde tinha o peixe era do lado direito do barco que eles estavam lançando, do lado errado. Irmãos, não é uma questão de certo ou errado. Não é uma questão do que você está fazendo está certo ou o que você está fazendo está errado. Mas aqui é uma questão de obedecer à palavra de Deus. E pode ter certeza, eles já haviam lançado muitas vezes ali do lado direito e não haviam pescado nada. Irmãos, mas quando Deus falou e eles obedeceram, a situação da vida deles mudou. Diga aí para o irmão do seu lado, irmão, quando Deus fala e você obedece, a situação muda. Senhor Jesus, assim fizeram, versículo 6 ainda, assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. No versículo anterior, acho no versículo 5, diz que eles não conheciam, eles não sabiam quem era. Ali naquele momento o Senhor não se apresentou, sou eu, né? Sou Jesus que estou aqui. Mas o simples fato, irmãos, do Senhor falar e eles obedecerem a palavra, eles conseguiram identificar que ali era o Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não identificamos o falar de Deus? Sabe por que muitas vezes Deus fala algo e nós não sentimos que é a palavra de Deus? Porque nós não obedecemos. Os irmãos percebem a necessidade de Deus falar algo e ao invés de questionar, nós colocamos em prática. Satanás no início ali no jardim, ele quis
Na verdade, ele enganou o homem, oferecendo, né, esse produto, oferecendo essa coisa, de que o homem agora ele ia conseguir discernir o bem e o mal. E por tanto tempo o ser humano vive dessa maneira. Deus fala algo, e ao invés de praticar e saber se é ou não de Deus, ele primeiro questiona. Foi assim ou não foi que Satanás falou? É assim que Deus disse? Então, o homem hoje tem uma visão errada de que se Deus fala algo, eu preciso primeiro identificar se é ou não de Deus para depois praticar. Irmãos, quando nós duvidamos, aí a palavra de Deus ela já não se cumpre na nossa vida. A palavra de Deus, irmãos, não é para ser questionada. A palavra de Deus é para ser cumprida. E no momento que Deus fala e nós praticamos, pode ter certeza, as coisas acontecem. É ou não é assim que tem acontecido no nosso meio? Irmãos, são coisas sobrenaturais. É porque muitas vezes nós não somos simples para ouvir, aliás, para ver, né, e perceber o que Deus ele tem feito. Se nós olharmos hoje para a juventude, irmãos, é um caso sério. Os jovens hoje, a grande maioria no mundo, irmãos, está perdido. Os pais vivem desesperados com seus jovens, não tem saída. E na vida da igreja, irmãos, o Senhor, Ele tem cumprido a sua profecia. E os jovens têm surgido como gotas de orvalho. E me diga em qual lugar da terra existe um grupo de jovens comprometidos, né, jovens, adolescentes, comprometidos com a vontade de Deus, como hoje nós temos na igreja. Não tem nenhum lugar da terra. Agora eu pergunto a vocês, qual é o especialista em cuidar de jovens que nós temos na vida da igreja? Irmão, sabe o que é isso? É a palavra. Vamos perguntar aos jovens se isso é especialista. Irmãos, isso é fruto da palavra de Deus se cumprindo. Então vocês percebem quando Deus fala e nós obedecemos, até as coisas mais improváveis, ela acontece. É improvável, irmão, é quase impossível você ver um grupo de jovens e adolescentes comprometidos com a vontade de Deus. A grande maioria hoje não estão nem aí nem para os pais, nem para ninguém. E graças ao Senhor na igreja tem se levantado um grupo de jovens, irmãos, de adolescentes, até mesmo crianças, que estão preocupados e empenhados em fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 7, né? Podem ler o versículo 7. Aquele discípulo Amém. Pedro, que havia estimulado os outros ali, né, a irem pescar, agora uma vez que ele percebeu que era o Senhor, irmão, ele se vestiu, se lançou ao mar e foi ao encontro do Senhor. O versículo 8 diz assim: mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Olha aí, irmãos, como o Senhor ele é perfeito. Ele já havia ou não preparado ali a comida para os discípulos? Já estava tudo preparado. Mas o Senhor ainda pediu, né, para que eles trouxessem o que eles haviam pescado, para que o Senhor também pudesse juntar ali com o que ele já havia preparado. Na nossa vida, irmãos, nós precisamos ter ciência de que tudo que nós temos, tudo que chegou até nós hoje, lembre, antes de você crer no Senhor, era uma coisa. Uma vez que você creu no Senhor, recebeu a vida de Deus, você não é mais uma pessoa comum. De acordo com João capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Amém. Então, se você creu, independente do que aconteceu na sua vida, se você creu com o seu coração, a partir desse momento você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você não vive mais de qualquer maneira. Você agora tem um pai.
Tem um pai que quer cuidar de você, que quer governar a sua vida e que também vai disciplinar à medida que for necessário. E como filhos de Deus, irmãos, Deus ele tem cuidado ou não tem muito bem de nós? Deus tem cuidado muito bem de nós. O Senhor tem sido maravilhoso. O que é que tem faltado para você? Pergunta aí para o irmão. Irmão, o que é que tem faltado para você? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, irmãos, não tem faltado nada. Porque o Senhor ele tem cuidado em todos os aspectos. E o que nós precisamos hoje é simplesmente obedecer a palavra de Deus. Sabe o que é que nós precisamos para ter uma vida cristã adequada? Obedecer a palavra de Deus. Lembre-se, quando Deus fala, não é para nós questionarmos. Quando Deus fala, é para nós executarmos. Aqui em Lucas, capítulo 24, ó Senhor Jesus, capítulo 24, o versículo 13, Senhor Jesus, fala daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Também nós vimos essa semana essa situação. Senhor Jesus, o capítulo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Versículo 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Vocês lembram que nos outros versículos que nós lemos lá de João 21, falam que eles estavam reunidos, ali estavam todos juntos, mas talvez por não estarem desfrutando da direção que Deus havia dado para a vida deles, a primeira ideia que surgiu ali foi de cuidar cada um da sua vida. Aqui há 2 discípulos que estavam conversando, só que aqui não fala que eles estavam conversando a respeito da palavra que o Senhor vinha falando já há tanto tempo para ele. Mas a preocupação deles era com relação aos últimos acontecimentos. Se nós trouxermos para a nossa realidade hoje, esses 2 discípulos aqui, eram ou não cristãos? Eram crentes, eram irmãos. E com certeza, da mesma maneira que Deus hoje tem nos dado uma direção por meio da palavra profética, naquele período não era diferente. Jesus era o canal que Deus usava na terra naquele momento. Mas ao invés de estarem desfrutando dessa direção, eles estavam conversando acerca dos últimos acontecimentos. O versículo continua assim, o 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eram discípulos, da mesma maneira dos discípulos ali de João capítulo 21, mas pelo fato, irmãos, de estarem conversando talvez de questões religiosas, eles estavam mais preocupados em discutir, em dialogar um com o outro, do que de encorajar e colocar em prática a direção que Deus estava dando naquele momento. E o resultado disso, de ter uma palavra, de receber a palavra profética e não colocar em prática, é que os nossos olhos, irmãos, assim como essas 2 situações, nós ficamos cegos. Você pode até vir para a reunião, você pode estar junto com os irmãos, você pode falar de assuntos, da palavra com os irmãos, mas com relação ao plano de Deus, os seus olhos permanecer cegos, cobertos. Versículo 17 diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha aqui a situação, 2 discípulos estavam ali, viram o que aconteceram com o Senhor, e o resultado, irmãos, de uma vida cristã, onde nós apenas estamos preocupados em conversar, em falar de assuntos religiosos, até mesmo com base na palavra, mas se for religião, irmão, religião não encoraja ninguém, vai nos deixar entristecidos. O Senhor fala uma palavra e se nós não praticarmos, mesmo vivendo a vida da igreja, nós vamos ser pessoas tristes, pessoas que não têm prazer, que não têm amor pela palavra profética. O versículo 18 diz assim:
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Irmãos, não sei se vocês já pararam para desfrutar desse trecho. Olha aí que coisa absurda. Eram discípulos do Senhor, estavam acompanhando o Senhor em Jerusalém. Agora eu pergunto para você, qual palavra das que o Senhor falou deixou de se cumprir até aquele momento? Nenhuma. Tudo que o Senhor falou se cumpriu. O que eles alegaram aqui é porque aquele já era o terceiro dia. E eles estavam esperando Jesus ressuscitar e Jesus não tinha ressuscitado. Ali era o terceiro ou o quarto dia? O terceiro dia. Capítulo 16 de Mateus. Capítulo 16, versículo 21. Eu vou tentar ler aqui mais rápido. 16, 21. Diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos anciões, acho que eu errei, dos principais sacerdotes, eu tenho pulado uma linha, e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O que foi que eles relataram ali para Jesus e estavam tristes? Jesus foi para Jerusalém, sofreu, foi morto, e aquele era o terceiro dia. O que deixou de se cumprir do que o Senhor falou? Mas vocês percebem como o envolvimento com a religião, de querer fazer coisas para Deus baseado no que nós achamos, nos impede de ver, irmãos, a palavra de Deus se cumprindo? Capítulo 17 de Mateus, o versículo 23. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Capítulo 20, o versículo 19, de Mateus ainda. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Lucas capítulo 9. Senhor Jesus. Lucas capítulo 9, o versículo 22. Senhor Jesus. Diz assim, e dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia... Irmãos, tudo que Jesus falou estava se cumprindo. Se nós formos trazer para a nossa realidade hoje, me diga algo que o Senhor tem nos falado, faz em torno de 17 anos, eu acho, 16 anos que eu reúno na vida da igreja. Eu não sei quanto tempo faz que você reúne. Me diga uma coisa que o Senhor falou que não está se cumprindo. Irmãos, tudo está se cumprindo. Será que nós vamos viver, né, muitas vezes, uma vida da igreja como esses dois discípulos ali a caminho de Emaús? Vivendo no meio dos acontecimentos e vivendo triste porque ainda achava que não estava se cumprindo? O problema, irmãos, não é que não está se cumprindo. O problema é porque muitas vezes nós nos envolvemos com outras coisas que não é a prática da palavra profética. E olhe bem, é coisas até mesmo legítimas. São serviços na vida da igreja, são conceitos que nós criamos ao longo do tempo. E quando o Senhor fala a sua palavra, pelo fato de não querer praticar, nós questionamos e temos uma vida, irmãos, impedida de ver a palavra de Deus se cumprindo.
Aquele grito de guerra, acho que o Rômulo mandou para mim na reunião dos irmãos que teve aqui. Eu achei até que os adolescentes iam proclamar ele hoje. Deixa eu ver aqui. Senhor Jesus. O tic-tac. Essa parte aqui já do final diz assim, ó. Em 99, Dong, né, no caso do irmão Dong, desvendou-nos a visão. Há no mapa mundo um feto sendo alvo do dragão. Vocês lembram dessa visão? No início isso parecia loucura. Muitos criticavam. Eu lembro que eu fiquei tão impressionado, eu tentava mostrar para todo mundo. E tinha pessoas que não conseguiam ver. Irmão, como é? Não sei se Franciele tem aí a imagem. Como é que você não consegue ver aí, irmãos, um feto sendo, né, quase que abocanhado por um dragão, uma águia pousando aqui no deserto? Irmãos, isso é muito nítido. E eu pergunto a você, essa visão está ou não está se cumprindo? Você acha que é normal todo mundo em guerra? Essas guerras, é ou não é a palavra de Deus se cumprindo? Irmãos, para onde você olha, você vê guerra. É uma coisa absurda. Eu particularmente, eu nem assisto mais nada, porque é um terror. Todo canal, ou todo lugar que você coloca, irmãos, é guerra. E se você for viver se alimentando disso, meu Deus do céu, não tem como você ter paz não. E graças ao Senhor aqui, irmãos do nosso continente, aqui no nosso país, nós temos gozado de paz com relação a isso. Mas vocês acham que é ou não é a palavra de Deus se cumprindo? Nessa visão que o Senhor deu para o irmão Dong, o nosso continente é o deserto. E você acha que por que é que o Senhor tem guardado esse continente? Porque a sua palavra tem que se cumprir. Hoje o que está sendo feito na África, irmão, tem lógica, mudou totalmente, irmãos, aquele cenário ali na África. Durante tantos anos, o cenário da África foi o quê? Pessoas passando fome, pessoas miseráveis, que grupos, né, de outros continentes, de outros países, iam lá ajudar aquele povo. E aquele povo recebia, se alimentava e depois tinha mais fome. E novamente iam cuidar deles. Hoje, irmãos, num país que é considerado um continente miserável, irmãos estão vivendo da comportagem. Não só estão vivendo, como estão, irmãos, espalhando muitos livros naquele continente. Agora me diga, como é que um país miserável, um continente miserável, sem recurso financeiro, a palavra de Deus, irmãos, consegue ser semeada e tendo um custo? É a palavra de Deus se cumprindo. Não tem como, irmãos, nós olharmos para o cenário hoje, tanto no mundo como na igreja, e ignorar como esses discípulos aqui ignoraram. Só mesmo quem está cego ou quem não está cumprindo a palavra, porque quando você não cumpre a palavra de Deus, automaticamente você é cego. É só olhar, irmãos, não tem como esconder. Olha a quantidade de irmãos, a conferência que nós tivemos na África. Quando era que isso era possível, irmãos? Olha os recursos chegando, num período que todo mundo está vivendo em crise. Graças a Deus, irmãos, os recursos têm abundado na igreja. Não tem faltado recursos para enviar esses irmãos para a África. E agora aí é um ponto que nós precisamos atentar, essa questão dos recursos. Nós vimos, né, nesses primeiros versículos aqui de João, que na situação daqueles discípulos ali, o Senhor foi quem cuidou de tudo. Eles trabalharam, irmãos, eles passaram a noite todinha ali, tentando pegar peixe, e não pegaram uma piaba. E quando o Senhor chegou, irmãos, estava tudo preparado já para aqueles discípulos. Você crê ou não que na sua vida as coisas acontecem dessa maneira? Irmãos, Deus já preparou tudo. O Senhor tem falado para nós que Ele precisa, né, de homens. Ele precisa do que mais? Recursos financeiros. Acho que era 3, né? Tem outros, vocês lembram? Ou é só 2? Mas homens e recursos financeiros. Tempo, né? Irmãos, me diga aí, como é que essa obra vai ser feita sem recursos? Eu acho que a vida da igreja é o lugar que a gente tem mais liberdade para falar de recurso financeiro. Graças a Deus nós temos muita liberdade e muita paz, porque aqui ninguém no nosso meio, irmão, vive às custas dos irmãos. Pelo contrário, quem nos sustenta é o Senhor.
todos trabalhamos, né? Honramos com os nossos compromissos e Deus não tem deixado faltar os recursos na nossa mão. Agora, uma coisa que nós precisamos ter clareza é que esse recurso, irmãos, que Deus faz chegar na nossa mão, aí eu queria desfrutar da segunda parte desse grito de guerra. Na verdade, a segunda parte que eu vou ler, né, que já é bem aqui no meio, no final. O que tenho investir num caminho que é sem volta. Vou para a África do Sul aguardar a grande hora. O Senhor está perguntando, né, para mim e para você essa noite. O que você tem? Esses peixes, né, que você tanto lutou e não conseguiu pegar nada. E hoje eu fiz abundar aí, né, a rede, a ponto de, se fosse uma situação normal, a rede já teria estourado. E outro detalhe, ali havia 153 grandes peixes, não sei o tamanho, mas pelo relato é algo, irmãos, que até o fato daquela rede suportar é algo fora do normal. Não. Fora do normal. Então, hoje na nossa vida, irmãos, o que o Senhor faz chegar nas nossas mãos, em que é que nós temos investido? E isso é algo também que é muito claro no nosso meio. A grande preocupação de Deus com relação hoje a recurso financeiro nosso, irmãos, não é a quantidade que nós disponibilizamos. O que o Senhor quer, irmãos, é que nós participemos dessa obra. Eu não sei como é que você se sente quando você vê uma conferência dessa acontecendo. Embora, irmãos, eu esteja aqui em Angicos, mas eu me sinto na África. Quando eu vejo, né, os irmãos sempre postam aqui num grupo, saindo, né, indo para a África para fazer a obra. Irmãos, quando eu vejo a foto daqueles irmãos, eu me sinto indo junto com aqueles irmãos. E de fato, irmãos, nós estamos indo. Senhor Jesus, o que tenho investir num caminho que é sem volta. Sabe, irmãos, nós precisamos investir nas coisas do Senhor. Deus, Ele está cuidando de tudo. Sabe, Deus tem feito o recurso chegar na nossa mão. Agora, em que é que nós temos investido? Sabe, não é uma situação fácil. Os irmãos me conhecem, né? Até mesmo quem não é irmão, mas me conhece, sabe que toda a vida eu dei tchau assim, né, Zeneide? E na minha condição, irmão, talvez para outros não doa tanto, né? Mas para mim é uma das coisas que mais eu tinha raiva de crente era quando falava de negócio de dinheiro. Nós sabemos também que nós não pregamos essa teoria aí da prosperidade, esse evangelho da prosperidade de maneira nenhuma. Mas por outro lado, nós não podemos, irmãos, esconder o que o Senhor tem feito conosco. Está aqui, o Senhor abençoou aqueles discípulos e registrou na Bíblia. Para que você acha que o Senhor registrou aqui o fato do Senhor ter abençoado aqueles pescadores, com aquele monte de peixe ali? É para mostrar, irmãos, que Ele cuida. Sabe, na minha vida e na sua vida, irmãos, nós precisamos ter clareza de que o Senhor está cuidando de nós. E que por Ele estar cuidando de nós, Ele também hoje quer, irmãos, que nós cuidemos da sua obra. Quem é que vai cuidar da obra de Deus aqui na terra? Quem? Diga assim, sou eu. Amém? Sou eu. Senhor Jesus. Não sei qual era o versículo que eu tinha parado. Não sei mais nem onde é que eu estava lendo o que mesmo. Senhor Jesus. Ah, estava no grito de guerra. Mas vou adiantar aqui agora, Atos capítulo 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Atos capítulo 2, o versículo 14. Diz assim: Então se levantou Pedro e com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então, Deus, a partir daquele momento, irmãos, como Jesus havia sido morto, ressuscitou, ascendeu aos céus, mas Deus continuou aqui na terra, usando o canal para que a sua palavra profética, ela pudesse chegar a toda a terra habitada. Não é simplesmente conhecer a palavra de Deus. Não é simplesmente você tentar praticar a palavra que está na Bíblia. Lembre-se, o grande ponto é obedecer à direção que Deus está dando. Os judeus que viveram antes de João Batista, ali naquele período, eles tinham ou não
acesso à palavra? Tinha. Mas você percebe que quando João Batista veio, ele veio com uma nova direção, mas dentro da palavra. O próprio Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele veio para revogar a lei. A mesma lei que era um empecilho ali para os judeus, o Senhor usou e deu uma direção para aqueles que queriam fazer a vontade de Deus. Vocês percebem que mesmo a palavra de Deus, se ela for levada, né, e for lida apenas a letra preta no papel branco, ou pessoas que querem interpretar a palavra de Deus, as coisas não vão funcionar. É aí onde está o poder da palavra. Então a palavra está aqui. Mas se eu simplesmente quero ler a Bíblia, eu quero passar para vocês o meu conhecimento, tentar mostrar algumas interpretações, alguns pontos de vista que eu tenho, não vai dar em nada. Pode até começar a crescer, se tornar um número grande, mas depois acaba definhando. Porque o homem natural, ele não tem poder, irmãos, para levar a obra de Deus adiante. Mas você percebe que mesmo com perseguições, a palavra profética, ela tem feito a diferença nessa terra. Pedro foi levantado, eu não vou ler agora, né, mas os versículos lá deixa eu ver aqui, de Atos 36, Atos 10, 36 e 10, 44 a 48, que foi o que nós lemos no início da reunião. Pedro, ele foi escolhido por Deus, irmãos, para levar essa palavra, tanto aos judeus, como aos gentios. Só que chegou um ponto, Pedro, ele estava sendo fiel à palavra, mas você lembra daquele momento em que o Senhor fez descer ali um lençol para Pedro, e desceu ali os animais que eram imundos de fato, e falou para Pedro, mata e come. E o que aconteceu com Pedro? Ele disse, não, Senhor. Mais uma vez o Senhor fala, né? Mata e come. Ele disse o quê? Jamais entrou em minha boca, acho que alguma coisa imunda. Irmão, se nós trouxermos para a nossa realidade hoje, a palavra de Deus está aqui. A Bíblia está disponível. O que não falta são pessoas aí que falam da palavra. E eu lembro que há pouco tempo atrás, qual era a nossa frase? Não, sendo a palavra de Deus, qualquer uma tá bom. Vai falar de Deus, eu vou ouvir. Irmãos, é melhor realmente ouvir a palavra do que estar no mundo. Mas o que nós precisamos perceber é que para nós, hoje na igreja, não é para nós nos orgulharmos, nós não somos melhor do que ninguém, mas para nós, irmãos, Deus ele tem falado a sua palavra profética, e é a palavra que tem feito a obra de Deus se confirmar aqui na terra. Enquanto muitos grupos, irmãos, estão preocupados em levar, né, o evangelho da prosperidade, outros levarem palavras de autoajuda para tirar as pessoas de situações de droga, né, de sei lá, casamentos que estão acabando. A igreja, irmãos, o Senhor tem dado a palavra profética. E é uma palavra que ela restaura casamentos, é uma palavra que ela nos ajuda a cuidar da nossa família, é uma palavra que nos ajuda a ter equilíbrio e ter uma boa administração financeira. É uma palavra, irmãos, que nos ajuda em todos os aspectos da nossa vida e, acima de tudo, faz a vontade de Deus se cumprir aqui na terra. Então, Deus usou Pedro naquele momento e hoje também, irmãos, Deus ele quer nos usar. Fala aí para o irmão do seu lado, Deus quer usar você, irmão. Pedro, mesmo sendo um canal escolhido por Deus, irmãos, naquele momento ali, em que Pedro esbarrou nas suas tradições, nos seus costumes, na pressão religiosa, Deus levantou outro para que essa palavra fosse adiante. Hoje, irmãos, Deus está dando uma palavra para nós. E a palavra e a direção que Deus nos está dando é o quê? É casas de adolescentes. O que mais? Homens de oração. Posso orar por você. Vem e vê. Gritos de guerra. Pregação do evangelho. Sócios do reino. Mulheres conectadas. E aí, irmãos, nós temos essa opção de fazer como aqueles discípulos ali que estavam descendo para Emaús. Nós podemos questionar e pensar, será que é de Deus ou não? E no momento que nós questionamos, desce uma venda nos nossos olhos. Você viu que nas duas situações aqui, os discípulos estavam cegos? Eles estavam cegos
e cegaram porque eles tentaram entender se era certo ou era errado. Mas a partir do momento que eles colocaram em prática o que Deus estava falando, irmão, os olhos se abriram, eles perceberam que era o Senhor. Então, hoje o que é que nós precisamos, né, para sermos essa extensão de Deus aqui na terra? Para darmos continuidade, irmãos, a essa obra que Deus ele tem realizado, é não questionar a palavra de Deus. Sabe, quando Deus falar, vou falar assim para vocês, quando Deus falar, você pratica. Aí depois que você praticar, se aquilo trouxer um resultado, aí você fala, isso é de Deus. Se não trouxer resultado, aí você pode ter certeza que não é de Deus. Irmãos, mas não deixe de praticar a palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus, 8:45, né? Agora a gente pode fazer pequenos grupos, compartilhar, ruminar essa palavra. Senhor Jesus. Amém.